Eles se reapresentaram. Para alegria do torcedor, que já estava morrendo de saudade esse final de ano, começo de 2018, sem ver o time de fato atuando, né? E olha, o campeão brasileiro de 2017 já se reapresentou. O primeiro trabalho do ano foi no CT Dr. Joaquim Grava. Algumas caras novas, outras nem tão novas assim. Volta das férias não costuma ser fácil. Debaixo de chuva, então, piorou. O atual campeão paulista e campeão brasileiro retornou aos trabalhos, ainda com indefinições, e um grupo de atletas teoricamente enfraquecido. Depois de perder o zagueiro Pablo, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Jô, todos titulares absolutos em 2017, o Corinthians se mobiliza de maneira discreta com relação a contratações. Até agora só chegaram o atacante Júnior Dutra, ex-Avaí, e o volante René Júnior, que veio do Bahia. Se bem que os retornos de jogadores emprestados também podem ser reforços, dependendo do rendimento. São os casos do volante Jean, que estava no Vasco, e do atacante Luca, que foi destaque na Ponte Preta. Eu dou os parabéns ao Jean e ao Luca por terem entendido que naquele momento para eles profissionalmente seria muito importante saírem, e o retrospecto mostra isso, do quanto jogaram, do quanto foram bem, do quanto performaram e foram importantes nos seus clubes naquele momento, e hoje estão retornando a uma expectativa importante. Talvez o Luca um pouquinho mais, o Jean numa posição que é difícil, Gabriel joga muito, o Paulo Roberto sempre substitui muito a altura. Sobre a possibilidade de fechar com o meia Gustavo Scarpa do Fluminense, o sonho continua, ainda que distante. Não posso ignorar também uma vontade de tê-lo. É um atleta extremamente competente, quem não gostaria de ter um atleta como ele? Mas eu não posso falar nada a respeito de um atleta que hoje é do Fluminense, que envolve essa questão de não ter se apresentado. Eu não sei o que está acontecendo lá, só o Fluminense pode dizer. Então, o que eu posso dizer para você é que é um excelente atleta e que é óbvio que qualquer equipe, como o Corinthians, gostaria sim de ter. Se está difícil fechar com Gustavo Scarpa, outros dois nomes estão bem próximos. O lateral esquerdo Juninho Capixaba, do Bahia, e o zagueiro Henrique, do Fluminense. O ideal seria que os dois já embarcassem para a pré-temporada na Flórida no dia 7 de janeiro. O Juninho, não vejo assim grandes problemas para isso. E o Henrique, eu preciso de uma resolução quanto ao Fluminense, né? Ele precisa essa questão ser resolvida ao Fluminense para realmente poder a gente sentar e resolver todos esses trâmites aí. Não temos tanto tempo assim. Bom, como deu para notar, não faltou assunto na entrevista coletiva do Alessandro. Mas é claro que o tema mais abordado foi a busca por um substituto para o Jô, negociado com Nagoya, do Japão. Nos acostumamos a jogar durante 2017 com um jogador de área, com um jogador de referência. O ideal para entregar ao treinador seria o mais próximo disso. Não sei se conseguiremos. Estamos buscando, estamos trabalhando. Desde o primeiro dia em que demos um sim ao clube japonês para a venda do Jô, estamos trabalhando intensamente, mas o mercado realmente é bem complexo nesse sentido. Tá, então o Alessandro, torcida do Corinthians, também pode participar aqui do Bom Dia Fox através do Twitter, #BomDiaFoxQuinta. Tá aí, ó, pra você aí na sua tela. Participe, o que você tá esperando do Timão 2018? E aí, Rodrigo? Henrique, Juninho Capixaba, Corinthians começa a se montar para a temporada 2018. Vem um time tão competitivo quanto foi 2017? Olha, eu acho que vai ser um ano mais difícil, bem mais difícil, aliás, para o Corinthians. Eu vou elencar aqui alguns fatores para explicar, desenvolver essa tese. Primeiro, desfalques importantes. Você perde 3 titulares. Um zagueiro de bom nível, que é o Pablo. Você perde um lateral esquerdo, que para muita gente era uma referência técnica da equipe, uma válvula de escape interessante, que é o Arana. E perde o cara que para muita gente foi o craque do Campeonato Brasileiro, que é o Jô. Como é que você vai repor? Por exemplo, o Capixaba, para mim, ainda não tem um nível, é um garoto. Né? Acho que o Corinthians precisaria de um outro lateral esquerdo, talvez um pouco mais experiente, um pouco mais de rodagem.
com um pouco mais de segurança para a gente falar de sucesso. E a linha defensiva do Corinthians é muito forte, a gente imagina, o torcedor corintiano espera que continue assim. Nesse sentido, o Henrique, para mim, é ótima contratação, se bem que ainda tem esse detalhe, né? Porque o Fluminense anunciou uma barca, jogadores que não precisam se apresentar, mas precisa ver o desligamento, não sei se o Fluminense vai querer, vai pedir alguma compensação financeira para encerrar os contratos, mas o Henrique deve ser jogador do Corinthians, esse sim é muito bom. Centroavante, quando o Corinthians tinha o Jô, o Carille já queria um outro centroavante, um reserva, porque o Casim, convenhamos, não convence a torcida. Não convence ninguém, nem a torcida e tal, então já seria legal ter um substituto legal. Com a saída do Jô, você precisaria em tese de 2 centroavantes, de 2 caras para essa função. Um cara que o Corinthians namorou, flertou, é o Diego Tardelli. Só que o Diego Tardelli ganha muito na China e ele meio que falou assim, tira o cavalinho da chuva, não pro Corinthians, falo pro mercado brasileiro, eu vou continuar aqui. Tem jogador que tem interesse, está pedindo, quero voltar, não é o caso do Diego Tardelli. E aí, de fato, você olha no mercado, as opções não são muito interessantes. Você tem, por exemplo, um jogador como o Gilberto, do São Paulo, que saiu, Botafogo estava namorando Jair Ventura, agora cogitou-se a possibilidade dele ir para o Santos. É um jogador que o Corinthians analisou, mas para ser o centroavante do Corinthians num ano de Libertadores, Leandro Damião seria uma boa opção? O Corinthians sondou também, só que aí a parte financeira pesou também. Também é um acerto complicado. O Leandro Damião foi já há vários meses sondado pelo Corinthians. O Corinthians analisou esse jogador. Só que eu vou falar do calendário. O Corinthians começa 2018 como começou 2017, jogando a Florida Cup. Naquela oportunidade o Corinthians foi até a decisão do torneio, começou bem. É um torneio em que você pode aproveitar muitos jogadores, é tipo um torneio de pré-temporada. O Corinthians acabou sendo vice-campeão, perdeu para o São Paulo nos pênaltis. E ali criou-se uma dúvida, né? Será que o Carille é tudo isso? Será que o time vai dar certo? Muita gente ficou um pouco decepcionada achando que não tinha tanta estrela, tanta técnica, né? Tanto refinamento no time do Corinthians. O Campeonato Paulista mostrou com um pouco mais de tempo como aquele time se encaixou e como o Carille é um ótimo acertador de times, especialmente de defesa. Só que agora tem a Libertadores. O ano muda completamente para o Corinthians. O Corinthians não vai ter, digamos assim, essa dedicação total ao Campeonato Paulista como teve no ano passado. E já não vai ser analisado com tanta dúvida, né? O Campeonato Paulista foi um grande, não laboratório, mas foi um torneio de preparação para o Campeonato Brasileiro que o Corinthians ganhou. Ele acertou o time, definiu o time, aliás, ele rodou pouco até o time titular do Corinthians ficou muito fácil, não tem um elenco muito forte, o time titular jogou muitas vezes, ele não vai ter essa possibilidade em 2018. Porque ele não pode entrar na Libertadores para brincar. Olha, vou aqui fazer uma campanha honesta e ser eliminado dignamente, como foi rapidamente na Sul-Americana e na Copa do Brasil em 2017. Então, esse elenco do Corinthians, que tem limitações, o torcedor sabe disso, vai ser muito mais exigido, colocado à prova em 2018. Então, vai ser um ano de provações. Se bem que o Corinthians costuma, tradicionalmente, gostar de anos assim. De anos assim mais desafiadores e sofridos. E essa janela tem uma curiosidade, né, Rodrigo Bueno? Você falou sobre as poucas opções no mercado. Não tem grandes opções e não tem dinheiro no mercado. Tanto que o Corinthians se reapresentou ontem com 35 jogadores e o Luca, que até então estava como moeda de troca, está ganhando cada vez mais espaço nesse Corinthians, porque o Corinthians não recebeu nenhuma grande proposta pelo Luca. Logo, o Carille sempre elogiou muito o Luca pelas atuações de 2017. Ele foi goleador, balançou a rede 24 vezes em 60, 62 jogos. Deve ficar no Corinthians justamente por conta disso. O mercado não tem grandes opções, não tem dinheiro e o Luca vai ganhando espaço no Timão. Vamos acompanhar o mercado da bola. O Timão que tenta ser cirúrgico, mas mostrou que com um time contido, com poucas contratações, dá para fazer muita coisa assim. Agora, e o futuro do zagueiro Pablo, gente? Pois é, o Pablo, ex-Corinthians, deve ter o seu futuro definido agora, já nos próximos dias. O zagueiro demonstrou interesse no retorno de Pablo. Em entrevista coletiva, o técnico Juscelango Werneck afirmou que pretende contar com o jogador para o restante da temporada europeia. Pablo é esperado já nos próximos dias na cidade francesa para uma reunião com o empresário e dirigentes do clube.
E aí, Rodrigo Bueno, o que você espera no futuro do Pablo, que veio bem no Corinthians, não teve um final feliz, foi sondado por outras equipes aqui no Brasil, mas dinheiro que é bom a galera não possui, é um atleta muito caro e pode acabar voltando pro Bordeaux. É uma outra novela, né, Rodrigo? E essa daí, Tem mais novela do que opções no mercado, né? Tem novela que eu gosto, já gostei mais de novela, e tem novela que eu não gosto. Essa daí eu achei, assim, desde o começo, muito mal conduzida. Porque o Pablo, na negociação com o Corinthians, se arrastou de uma forma que hoje o torcedor corintiano, sabe, olha pro Pablo e fala: poxa, você poderia estar no Corinthians, era a sua casa, você se adaptou tão bem ali. Né, o Pablo e o Corinthians foi um casamento tão bom, né, em um curto espaço de tempo, deu muito resultado, parceria com o Balbuena tão boa. Pra que, digamos assim, forçar essa saída, né? O que a gente acompanhou ao longo do segundo semestre de 2017 foi o pessoal que cuida da carreira dele meio que oferecendo ele para vários clubes. O pessoal nega, né? Publicamente ninguém fala isso. Mas clubes citam, né, de possibilidades, ofertas, né, meio que colocando o Pablo no mercado. E aí aquele cara... O cara, ele vai namorar uma garota, aí ele manda o oi sumida pra várias, né? Aqui responder. Tal. Foi mais ou menos o caso do Pablo. E no final ele acaba sem nenhuma. Porque ele não foi com vontade, poderia ter casado com o Corinthians. Não, então não quero casar com o Corinthians. Então vai fazer o quê? Vou flertar o Flamengo, vou flertar com o Palmeiras, né? O Bordeaux é aquela ex do passado que ele já não tá muito afim, entendeu? Aí talvez ele tenha que se contentar com isso. Vou ter que voltar com aquela ex. A namorada Corinthians ali também já estava de olho no mercado, né? Já tinha visto algumas figurinhas, mas bom, figurinha repetida não completa álbum, vamos liberar o Pablo, né? Porque também não quis investir em quem já estava na casa. Então, como a situação foi conduzida de uma forma muito confortável, deselegante, eu diria às vezes, então o Pablo está nessa indefinição. E qual que é a vontade dele? Ele nunca veio a público falar exatamente: olha, eu quero ficar no Corinthians, me adaptei ao Corinthians, adoro a fiel torcida, quero ficar. Ele nunca veio falar isso. Então se especulou até em rivais, né? Como especialmente no caso o Palmeiras, o São Paulo também chegou a sondar o Pablo, também esteve perto de acertar com ele. Então qual que é o do Pablo? O que ele quer para a carreira dele? Eu acredito que não é continuar no Bordeaux. Só que com tanto estremecimento, rusgas que ficaram, né, frustrações em negociações, é capaz que ele tenha que engolir essa ex-namorada, o Bordeaux. Eita, ressaca, mais falou aí. daqueles casos onde os assessores se metem demais no futebol, né, Rodrigo? Acabam tentando decidir o futuro do jogador. E atrapalha mais do que ditado, né? Quem muito quer, nada tem, não é? É verdade. Exatamente. Então, aí já que você falou em namoro paquera, aí vira boa e velha sofrência. É verdade. Vai sofrer. Mudanças no Corinthians para 2018. Quem sai e quem está retornando. Quem sai? Jô, Guilherme Arana e o Pablo, já citados pelo Rodrigo Bueno. E quem retorna? O Luca e o Jean. O Jean não fica no Vasco, está retornando para o Corinthians. E ainda podem ser negociados, né? Mas o Luca então tá de volta pro Corinthians. Não é um nome tão ruim assim, né, Rodrigo? O Luca foi muito bem na Ponte Preta, por onde passou. No Cruzeiro, quando ele foi emprestado pelo Criciúma, ele se machucou, teve várias lesões, não foi tão bem. Mas o Luca é um bom nome, né? O Luca, pra mim, tem um mistério. A gente fala muito aqui de brincadeira, de trama, de novela. Tem uma coisa mal explicada no Luca no Corinthians. Por que o Carille não gosta do Luca? Mas você acha que o Carille não gosta? Porque eu tava resgatando algumas declarações do Carille, volta e meia ele estava elogiando o Luca e até surpreendeu o próprio Corinthians com a atuação na Ponte Preta na temporada passada. O Carille é um gentleman, não vou dizer que ele é um lorde, assim, mas é um cara polido, tal, educado. Então ele nunca vai falar mal de ninguém. Ele não vai chegar assim, esse Rodrigo Bueno é um péssimo comentarista. Talvez ele diga isso. Mas ele não vai chegar assim, esse jogador é ruim. Ele não é um cara que vai fazer isso, ele não tem esse perfil de comportamento, é um cara do bem, da paz e tal. Mas eu quero assim, ele não gosta porque ele poderia contar com o Luca antes. Ele conhece o Luca, trabalhou no Corinthians há 500 anos, na base, viu o Luca e tal. Então, ele era um cara que se ele gostasse do Luca, eu gosto do futebol do Luca, sou fã do futebol do Luca. Sou amigo dele, conhecia, eu estava na base, era auxiliar, via o Luca. O Luca já estaria no Corinthians há um tempão. Então vou te questionar, será que é o Carille ou a diretoria? Alguma coisa nos bastidores do Corinthians? Porque quando o Pablo não jogou o último jogo, não teve o aval do Carille. Avisaram o Carille
que o Pablo não estaria. E o Carille disse amém. Então, eu lembro, acho que numa entrevista do Carille, no começo do ano passado, ele dizendo assim, mas o Luca que não quis muito ficar no Corinthians, achou que não ia ser muito aproveitado, aparentemente teve uma conversa. Carille e Luca no seguinte, o Luca, olha, eu acho que eu tenho que ter mais minutos, quero jogar mais. E o Carille falou assim, olha, não te dou certeza nenhuma disso. Comigo, não posso dar certeza que você vai jogar. Talvez você continue como reserva, como suplente. Eu não posso te garantir que eu vou te aproveitar. E aí o Luca pediu uma chance em outro clube, foi para Ponte Preta e se deu muito bem, né? Vice-campeão paulista, começou muito bem o primeiro turno do Brasileiro, foi muito bom. E aí o Carille ficou numa sinuca de bico. Poxa, Carille, como é que você não aproveitou o Luca? Olha, o cara é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. E aí o Carille meio terceirizou, mas ele não topa banco de reservas, sabe? Ficou uma história mal resolvida. E agora, depois do campeonato bom brasileiro que fez o Luca, o Corinthians poderia resgatá-lo. O Carille não defende o Luca. Não, ele está valorizado, fez um grande campeonato, tem muitos interessados. Aí ele não. Então parece que o Carille não se interessa. É um jogador ainda com potencial, que é jovem, pode evoluir, mas o Carille não parece, nem no começo da temporada passada, como nessa aqui, disposto a abraçá-lo. Eu já tenho dúvidas aí se seria o Carille ou algo nos bastidores do Corinthians. Mas tem uma coisa mal contada aí. Tem algo, tem. Tem, sim, porque do jeito que ele foi bem na Ponte Preta, pela baixa idade, é um ativo do clube, poderia ser muito mais interessante para o Corinthians, mas tem coisas que a gente não deve saber. Pessoal, tá participando pelo Twitter, hashtag Bom Dia Fox Quinta, e tem pergunta aqui, tem gente interagindo. Vamos dar moral pra galera, João. Vamos olhar. Aí, Rodrigo Bueno, o Flamengo já podia estar com um novo treinador? Aí era o Flamengo que teria que pagar a multa, né? Esperando que a seleção